Eu tenho uma área, um terreno. Consigo desenvolver um projeto para um futuro prédio, um futuro shopping, um desenvolvimento imobiliário que não seja unifamiliar. O que é unifamiliar? Apenas uma casa. Eu sou o Davi Saramago e hoje eu quero ajudar você que tem dúvidas se o seu patrimônio é passível de desenvolvimento imobiliário. Muitas das pessoas acham que avaliar um imóvel que seja para moradia ou para futuro desenvolvimento imobiliário é a mesma avaliação. E isso, na maioria das vezes, não ocorre. Por quê? Quando você faz uma avaliação de uma casa, você leva em consideração a localização, o projeto dessa casa, a planta dela, o que tem de benfeitorias ali nesse imóvel. Quando você faz um desenvolvimento para um futuro prédio, em um terreno ou uma área, você tem que identificar o potencial de construção desse terreno. Como é que faz isso? O primeiro ponto e mais importante é você fazer um estudo de massa. O que é um estudo de massa? Ele é realizado por um arquiteto que entende os parâmetros urbanísticos da cidade, e em específico da sua região, porque numa mesma cidade existem diversos parâmetros para uma mesma cidade, em regiões diferentes, onde você identifica qual o gabarito, qual é a área que você pode construir, qual os afastamentos que devem ser respeitados. Davi, qualquer arquiteto faz um estudo de massa para mim? Não. Esse arquiteto que vai desenvolver esse estudo de massa para vocês, ele tem que entender as leis urbanísticas da sua cidade. Então, diante do plano urbanístico da sua cidade, é que vai ser desenvolvido esse estudo de massa, que vai identificar o potencial construtivo da sua área, do seu terreno. Muitas das vezes, dependendo do tamanho do seu terreno, há necessidade que vizinhos e terrenos limítrofes entrem nesse projeto, estejam na negociação junto com você. Outro ponto importante é o seguinte: nos últimos 15 anos eu tive o prazer de atuar durante 2 anos numa construtora da cidade, onde eu trabalhei na área de novos negócios, que é exatamente isso: estudar futuros empreendimentos, viabilidade financeira desses empreendimentos com o estudo de massa. Então, o que é muito importante? Na sua cidade, você pode ter um grande corretor que tem um histórico perfeito, porém ele não entende muito dessa área de desenvolvimento imobiliário. É muito importante que o seu corretor tenha conhecimento nessa área, tenha o costume de lidar com negociações com incorporadoras, construtoras, desenvolvedores de shopping e tudo mais. O estudo de massa, ele vai te dar o potencial construtivo. E por que o corretor ele é muito importante que entenda e auxilie o arquiteto nesse momento? Ele que vai dar as necessidades atuais daquela região. De que forma? Você pode ter, às vezes, um estudo de massa onde você tem um aproveitamento melhor, por exemplo, num 2/4 do que um 3/4. E existe a necessidade de demanda naquela região onde está o seu terreno com 2 e 3/4. Então essa sinergia entre o arquiteto e o corretor, entendedor da região, entendedor de mercado imobiliário, ele é fundamental para que o projeto seja um sucesso, porque nada adianta você desenvolver um estudo de massa e da hora da negociação junto a um incorporador ou junto a uma construtora, o seu projeto não ter validade por estar muito mal desenvolvido, tá? Outro ponto importante: quando você tem um corretor ou uma pessoa do mercado imobiliário acostumado a lidar com os construtores e incorporadores, faz total diferença para qual construtor ele vai oferecer. Por que isso? Algumas construtoras, dependendo do VGV, o que é o VGV? Valor geral de venda, é o potencial de venda daquele empreendimento. Pode ou não interessar para determinada construtora. Então quem já tem a expertise, está acostumado a lidar todo dia com os construtores e incorporadores, sabe qual é a necessidade e qual incorporador busca potencial construtivo de cada terreno e qual localização interessa a ele. Se você é de Niterói, é provável que você conheça algum dos cases de sucesso que eu tive o prazer de participar, como Park Square, Nóbrega 100, Ópera de Milano, Vivan. Foram empreendimentos que eu participei do desenvolvimento, estudo de massa e viabilidade financeira. É tão importante o profissional
de corretagem que atua com você entender e conhecer o incorporador. Por quê? Cada negociação e cada incorporador prefere atuar de diferentes formas no mercado. Como assim? Alguns preferem lidar, a grande maioria, na forma de pagamento com permuta. O que é permuta? Entregar outras unidades no local onde vai ser desenvolvido o empreendimento ou em outro empreendimento que ele já tenha desenvolvido como parte de pagamento. Alguns optam por pagar parte em recursos, dinheiro, e outra parte em permuta, e alguns optam e preferem pagar só em recurso próprio em dinheiro. Isso varia de incorporador para incorporador, construtor para construtor. Em regra, na maioria das vezes, quanto mais permuta você consegue negociar, melhor é o pagamento, é a curva de pagamento na negociação do seu terreno. Se você é de Niterói, será um prazer recebê-los na nossa imobiliária para ajudar você a fazer a melhor negociação da sua área ou do seu terreno com a futura construtora ou desenvolvedora imobiliária e conhecer o nosso Café da Sorte.